Galera, papo é sério agora. Já é a quinta vez que eu falo que o papo é sério, mas o papo realmente é sério. Porque o que acontece? Tem muita gente que tá assustada com o que está acontecendo lá no Piauí. Para quem não sabe, tá dando mole, é um estado que ele fica ali do ladinho, ali da região do Maranhão. Por que eu tô falando isso exatamente? Porque, pelo que eu andei notando, é muito parecido com o que estava acontecendo no Maranhão na década de 70, nos eventos que foram culminar aí na Operação Prato, que era luzes do céu que perseguem pessoas. E a gente já vai falar detalhes sobre isso, mas é algo que está estourando aí. Espero eu que não se... Assim, pela questão da ufologia, seria interessante que se intensifique, mas a população de fato está bastante assustada. E a gente está falando aí do interior do Piauí, para quem não sabe, ali a capital é Teresina, mas não é Teresina que está sofrendo esse assédio, que a gente não sabe de onde vem, né? Afinal de contas, OVNI é objeto voador não identificado, mas no município de Barras, que é localizado a 120 quilômetros da capital. E isso está bastante estourado aí desde dezembro. E eu queria já puxar o Rafael Jacaúna, se é coisa minha da minha cabeça ou se realmente o bicho tá pegando mesmo. Rapaz, eu vi alguns vídeos sobre, vi a chamada inicialmente dos repórteres que foram no local, depois foram ufólogos no local, né? E pelo que eu vi, o primeiro vídeo que postaram, eles ainda não tinham visto nada, não tinham identificado nada. Uhum. O local parece que é uma mata, né? Uma mata ali na cidadezinha que eles estavam, uma área bem rural, né? Cheia de pequenos sítios, terrenos ali. E as pessoas estão relatando que estão sendo perseguidas por bolas de luz, né, durante a noite, começando ali por torno de 7, 8 horas da noite, e essas pessoas estão assustadas. Né? Não foi uma ou duas pessoas que viram, tem um número de pessoas maior que viu essas luzes, e as luzes estão perseguindo as pessoas. Até onde eu vi, elas não estão sendo atacadas diretamente, elas não estão sendo atingidas de nenhuma forma física, Sim. mas objetos estão causando medo, e eles estão saindo de uma mata ali da região e dando uma volta no local, sendo vistos alto, baixo, em cima das casas, está assustando a galera. Cristiano Zoucas, como é que tá aí pra você, você que é nosso concorrente, você também notou aí essa movimentação aí? Sim, cara, a gente tava falando antes, né, que eu tentei entrar em contato com o Flávio Tobler, que é o principal pesquisador lá da região, mas o cara tá praticamente incomunicável. Eu descobri agora, inclusive, que ele vai, daqui a algumas horas, participar de uma live com o Rony Vernet, falando sobre isso. E pelo que eu entendi, porque existe o município de Barras e tem a cidade de Barras, mas não é lá na cidade. Tá. A cidade de Barras já é pequenininha, mas onde tá acontecendo o evento é fora da cidade. É, tipo assim, quase 1 hora da cidade, mas, tipo assim, é bem interior do interior, sabe? Entendi. E você falou bem que lembra realmente o que aconteceu lá na década de 70, mas tem um diferencial. Ele só segue a galera, parece que não tá machucando ninguém, né? Menos mal. Sim. Não tem o lance da luz, do foco. Parece que ele persegue, mas não faz nada. Sim. Perseguir já é o assédio por si só, Sim. Mas não tá acompanhando a galera até em casa, sabe? E o que eu notei que de como o comportamento está se dando dessas luzes é que quando você também se aproxima, elas se afastam, né? E aí depois elas voltam para mais ou menos o meio raio de atuação, que é um pouco distante, mas o suficiente para a pessoa perceber que está sendo ali assediada nesse sentido. De fato, a gente não tem relatos de ataques, mas é importante lembrar que... por que eu comecei citando aí o Maranhão, né, que é o estado vizinho? Porque o que vai culminar na Operação Prato, que a gente tem aqueles ataques que são super violentos, né? Tem relatos até de pessoas que talvez tenham morrido e coisas nesse sentido. É que no Maranhão começou dessa forma, né? A gente tem ali naquela região da Baixada Maranhense e eram situações extremamente rurais que o povo da cidade notava, mas geralmente assediava pessoas que estavam isoladas, no escuro. O pessoal falava, por exemplo, que bastava você acender... Era a crença do pessoal. Bastava você acender um cigarro que você conseguia atrair essas luzes, né? E da cidade, as luzes não entravam ou passavam pela cidade para além de muito longe. Então, da cidade, as pessoas conseguiam ver, mas elas não se aproximavam das cidades. Então, dá a entender que o modus operandi dessas coisas é, de fato, procurar pessoas mais isoladas.
O que dá um pouco dessa coisa mais assustadora de comportamento, porque, poxa, a pessoa que tá isolada, ela tá sozinha falando, mano, o que vai acontecer? E é um tipo de comportamento também que não condiz com drones, né? Porque para além do barulho, até o momento, pelo que eu vi, os relatos não citam barulho. Geralmente drone tem aquelas cores, verde, vermelha, né? Cada lado tem uma cor. Um dos repórteres perguntou, né, aos moradores sobre drone. E os moradores olharam, responderam com uma cara tipo, só porque a gente mora no interior, a gente não é idiota, Situação meio Bacurau, sabe a diferença, né? Não, a gente sabe o que é um drone. A moça falou assim, não, eu sei o que é um drone, ele faz um barulho específico, conheço, já vi drone aqui na região, não era drone. Então, só porque a pessoa mora no interior do interior, não quer dizer que ela nunca viu um drone, desconheça o que é um drone. A não ser que seja um drone muito diferente, muito específico, assim, que nem a gente da cidade já tenha visto, mas o pessoal falou, não, a gente sabe o que é um drone, e não é isso. Não, total. Cara, tem relato, assim, porque, tipo, tá acontecendo mais agora, mas não significa que isso nunca aconteceu antes lá, na história dessa região. Tem outro relato que eu vi, de 2007, um rapaz falando a mesma coisa. A luz perseguia ele, e ele fala, não fazia barulho, e ele fala assim, um detalhe que eu achei muito doido, ele falou, é que não fazia barulho, apesar da velocidade, não fazia nem o barulho do próprio vento, quando, tipo, parece passa um carro, e você, aquele vush, não acontecia nada. O que é bizarro também por si só, né? A ideia geral é que, por exemplo, a gente vai lembrar dos relatos mais violentos no Pará, que com certeza a gente tem muita falta de informação do que aconteceu no Maranhão na década de 70, 77, mas era mais ou menos a mesma coisa, era meio que um burburinho, né? E esse burburinho ele ia aumentando conforme ele ia chegando na cidade de São Luís, o fenômeno. A gente não sabe, mas tem muito pouco detalhe ainda. A gente não conseguiu ter em vídeo ainda esse comportamento. E eu concordando aqui com o Rafael e com os Zoucas, assim, eu acho que, né, tá fora de moda essa coisa de achar que o pessoal só porque é do interior é burro, né? A ideia geral é que você confundir com um outro tipo de fenômeno é normal, inclusive na cidade. Por exemplo, a gente teve alguns anos atrás um fenômeno do Starlink, se eu não me engano, em Porto Alegre, que a galera confundia com OVNI, que era feito na cidade, inclusive. Mas, pô, era um fenômeno que aparecia sempre na mesma faixa de horário, novo, né? Novo, mas assim, tinha um padrão que você conseguia identificar. Mas o que aparentemente está acontecendo é que seriam objetos mesmo que estão perseguindo pessoas, o que seria um movimento atípico, mesmo para drone, é uma coisa que não seria algo, né, semelhante, pelo que o pessoal está falando. Chegaram a entrevistar algumas pessoas assim, mas de fato ainda não tem muitos detalhes. Olha, e uma coisa que eu conversando com o Arthur Neto, o Marco Leal, lá no evento que eu fui em BH, de ufologia, uma curiosidade que a gente ouve falar, mas eu conversei com os próprios ufólogos, e é uma curiosidade que geralmente eles estão me falando que quando eles estão em trio, em dupla, em quarteto, eles conseguem fotografar, eles conseguem visualizar, eles conseguem ter alguma imagem. Mas quando junta muita gente, tipo, nesse momento lá, juntando muita gente observando, várias câmeras, a comunidade olhando, vários ufólogos, provavelmente nada vai acontecer. Aí você vai falar, pô, mas é muito conveniente, quando tem gente filmando e registrando, não aparece. Se você está falando de aliens, por exemplo, que são inteligentes, talvez seja exatamente isso que eles façam. Quando começa a aparecer muita gente com câmeras, com tecnologia para registrar, eles simplesmente param, né? Então, nesse primeiro momento, eu não desacredito por ser conveniente. Se a gente está lidando com um fenômeno de criaturas, de seres inteligentes, não me surpreenderia dessas criaturas inteligentes tomarem uma postura do tipo. Perfeito. Será que o Zoucas caiu? O Zoucas deve ter caído. Mas continuando aqui, eu acho interessante porque conforme, né, o pessoal foi criando esse burburinho, cara, a primeira coisa que me deu vontade é fazer igual eu fiz na Operação Prato, que é pegar um carro e ir pra lá, né? Não daqui de São Paulo pra lá, primeiro que eu não sei dirigir, segundo porque deve ter muitas horas de distância, né? Mas de pelo menos ir pra lá fazer vigília, né? Mas mesmo assim, é interessante salientar que muita gente fez vigília agora nos últimos dias e acabou não pegando nada, o que corrobora um pouco com essa leitura aí também do Rafael. É isso, a gente tem que esperar para ver exatamente o que tá acontecendo, o que pode acontecer, porque de fato é estranho. O fenômeno, acho que é bom lembrar, né? E
que não aconteceu só nesses 2 estados, né? Uhum. Aconteceu no Ceará, Maranhão, Piauí, né? E foi até, pelo que me lembro, até perto lá de Macapá, no estado do Amapá. E é um negócio que, se você olhar, é bizarro porque ele não vai muito... Apesar de parecer ser interior, ele não vai lá para dentro, tipo, do Brasil. Ele fica meio que numa faixa muito próxima ao litoral, Uhum. né? De, tipo assim, umas 3 horas de carro, digamos assim, sabe, do litoral. O que é interessante, né? E o que corresponde também com o fenômeno do que vai culminar na Operação Prato de 70, porque era mais ou menos isso. A Baixada Maranhense é bem na região ali afetada, das cidades afetadas, eram bem próxima próximo a quilômetros, mas assim, você percebia que não tinham relatos mais para dentro do coração do Brasil. Assim como, quando ele chega no Pará, ele também vai por toda aquela faixa litorânea. Ele vai pegar e atingir exatamente os ribeirinhos, que eram a população mais isolada, mas que também dá a entender, porque assim, é natural de populações humanas a gente montar assentamentos, cidades e vilas próximos da água. Porque, né, você tem a questão de pegar água, o dejeto, enfim, é muito mais fácil, principalmente em situações com pessoas em situações mais precárias, porque fica tudo mais fácil. Você não vai pro coração, a não ser que você tenha um rio ou algo nesse sentido. Então dá a entender que é interessante esse fenômeno de estar perto da água. Imagino eu, não apenas por essas populações isoladas, estarem próximas dessas regiões, como também para fuga, né? Para fuga e aproximação. Uhum. Porque, segundo relatos, esse fenômeno, ele pode se tornar OSNI, né, que seria objeto submarino não identificado, e fugir e aparecer através da água, né? O que seria algo bastante atípico, um veículo híbrido dessa natureza com esse tipo de comportamento humano, né? É algo que a gente não tem, dessa forma a gente não tem conhecimento, né? Eu perguntei uma vez pro Carlos Alberto Machado sobre uma coincidência que a gente estava percebendo do lance justamente sobre isso, a proximidade com a água, né? E parece que os chupacabras também tinham um lance de aparecer perto da água. Aí eu falei assim, pô, mas essa coincidência da água... Eu falei assim, aí ele falou assim, pois é, mas você sabe, tipo, praticamente todos os lugares do Brasil tem água, pelo menos uma nascente, alguma coisa assim, né? Uhum. Poxa, isso parece uma leitura, sim, claro. Perfeitamente. Então, pode falar, desculpa. Não, é isso, é que você tá cortando um pouquinho e aí, enfim, a gente tá se atrapalhando aqui. Mas sim, é super entendível isso mesmo. Perfeito. Bem, acho que é isso, né? Sem mais atualizações, né? Zoukas está diretamente aí da Ucrânia, mandando mensagem aí. Porra. Não, tá com a latência alta. Tá difícil hoje a latência tá alta. De repente... é engraçado... De repente a gente vai ter que fazer uma live de emergência aí para anunciar que o contato alienígena aconteceu no interior do Piauí. Então, fica aí a observação interessante. Opa. Imagina, a gente tá esperando Casa Branca, Xangai. Não. Interior do Piauí, que vai aparecer. Piauí. Vai aparecer os primeiros ETzinhos vão aparecer lá. Cara, eu queria poder falar pra galera, se eu pudesse avisar pro pessoal de Barras, que basta você pegar um celular e apontar, que eles vão fugir. Se você tá com medo, pega o celular na hora e, cara, não existe, porque eles odeiam esse filme. Então, assim, só, né? Perfeito. Eles são atraídos por água, urânio enriquecido, bases militares, mas celular é o que repele. Exatamente. Então, pessoal de Barras, evite urânio enriquecido aí. E vai dar tudo certo aí, beleza? Mais brincadeiras à parte aí, força aí pro pessoal aí de Barras, pessoal aí do Piauí e... Por essa barra aí. Claro que você ia ter que fazer essa piada. Eu me segurei, mas você teve que fazer, obviamente, né? É pelo time. Segura essa barra. Vamos então pro próximo. Vamos então pro próxima notícia aqui. Senhor Rafael Jacaúna, senhorito Zoukas. O Zoukas, ele tá indo e vindo, né? Ele tá sendo abduzido. É o primeiro podcast. Entre a vida e outra vida. É o primeiro. Eu realmente acho que eles estão tentando intervir aqui na comunicação. Entendi. Tira o torrent que funciona. Tira aquelas coisas lá feias que você tá baixando no torrent e vai dar tudo certo. Olha, rapaz, pior que deve estar isso mesmo. Então chamei aqui rapidinho. E você vai chamar o cara fica baixando coisa proibida aí da Deep Web, dá nisso aí.